Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos o versículo, e ele está dizendo para nós assim, ó, o mesmo Deus da paz. Essa palavra paz, ela é poderosa porque é aquele que reconciliou, que trouxe a paz entre ele e os homens, né? O Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na parousia, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É lindo, porque Deus chama e Ele capacita, amém? E Ele faz, e Ele chama os improváveis e faz. Agora, eu quero que eu destrinche o versículo um pouco, né? Eu estou com essa coisa no meu coração e tem dado certo. Vamos lá. O ser humano, ele é criado, ele é um espírito, tem uma alma e um corpo, beleza? Três áreas. Essas três fases revelam três dimensões do ser humano. E aí você vai entender o que eu quero dizer, porque a ideia de hoje é ligar você para que você possa acessar uma dimensão que às vezes você não está acessando. Por quê? Porque tem que ser aprendido. Na verdade, isso deveria acontecer, por um tempo acontece, essa onda da gente acessar essa área poderosa, essa dimensão, e quando a gente acessa ela, vive incrível, só que a batalha espiritual acaba querendo tirar, se você não tiver um discernimento aí, você vai se perder. Então veja só, o espírito, ele é o reino do espírito, a alma, ele é o reino do intelecto, da psique, e o corpo, ele é do reino físico ou material ou soma. As três palavras que eu disse, psique, pneuma, né? E pneuma, psique e soma, são as palavras que são definidas por essas três áreas da vida humana. Agora veja só, essas três coisas formam você. Eu e você, nós temos o espírito que vai para a região espiritual, é a parte que nós contatamos com o mundo espiritual. Nós temos uma alma que nos dá esse contato com a parte do intelecto, da conversa, da fala, da razão, ok? Do sentimento, da vontade. E nós temos também o nosso corpo, e aí entra o reino material, soma, né? Que é esse reino físico. Se você não tivesse um corpo, você não poderia se mover nesse planeta. Não teria como. Para estar nesse planeta, você precisa ter um corpo. Mas você não tem apenas um corpo, você também tem uma alma e você também tem um espírito. E aí a Bíblia vai dizendo que sejam conservados. E essa palavra conservada é atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter alguém no estado no qual está. Veja que Paulo está dizendo para a igreja, para eles manterem no estado que Deus os conduziu através de Cristo Jesus. Que quando encontraram com Jesus, houve um encontro e essa coisa liberou todas as dimensões para eles. E eles foram abençoados espírito, alma e corpo. E agora Paulo fala para que Deus continuasse mantendo santificado, separado, conservado, guardados, protegidos, para que fossem íntegros. E ele continua dizendo, e irrepreensível, que é do grego amemptos, e significa irrepreensivelmente, de tal forma que não exista razão para censura. Que o seu corpo seja guardado nesse mover de Deus, de maneira que ele fique irrepreensível, sabe? Que não haja censura para ele, mas também a sua alma, porque fala da maneira de pensar, e o seu espírito. E quando ele fala de censura, a gente pode então entender que há algumas maneiras de movermos nessas dimensões, que elas podem, por ser não claras, por termos alguma ignorância, a gente está usando de maneira que pode ser censura. Então, quando você pensa no seu espírito, sua alma e o seu corpo, eles não podem estar vivendo em uma censura, porque eles precisam estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. Então, um primeiro fator é esse. Agora, por que eu estou falando tudo isso sobre espírito, alma e corpo, que é aquilo que nós somos formados? Porque cada parte dessa nos dá permissão para acessar essa dimensão. O meu espírito permite que eu tenha acesso ao mundo espiritual, sim ou não? Você não acessa o mundo espiritual com sua alma. Você não acessa o mundo espiritual com o seu corpo. A única maneira de você acessar o mundo espiritual é pelo Espírito. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 9, ele ensina nos dizendo o seguinte, olha, a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Onde Paulo servia a Deus? No espírito, porque Deus está no espírito, é uma esfera, é uma dimensão.
Então há pessoas que só acessam suas almas e seus corpos, mas não acessam a Deus no nível do Espírito, porque de fato eles não têm essa chave, eles ainda não tiveram a revelação, ou passaram por um momento tê-la e às vezes não conseguem acessar. Acontece muito com os cristãos, justamente isso. Eles estão em cultos e não acessam a dimensão espiritual. Eles estão em reuniões onde a presença de Deus está e eles muitas vezes não conseguem. E a gente precisa estar ligado nisso. É uma questão de informação, de saber. Oidos. Agora eu falo para vocês sobre isso. Mas vamos lá. Aprendendo a nos mover nas dimensões. Então, eu estou falando isso porque eu desejo que você aprenda a acessar as dimensões. E eu sei que você sabe acessar a dimensão do corpo, a dimensão da alma. Meu foco hoje pelo Espírito Santo é alertar você para o acesso do reino do Espírito, ok? Mas muitas vezes, sabendo acessar a alma e o corpo, mesmo assim acesso errado. E por ter um acesso errado ao corpo e à alma, acontece que fica travado o acesso ao reino do Espírito. E muita gente só tem a palavra na sua mente, ali até conhece, vem ao culto, adora, fala ao Senhor, mas não consegue entrar na dimensão do Espírito por causa dos bloqueios que há nessas outras dimensões. Vamos lá. O reino do Espírito. A primeira coisa que devemos saber é que é regida por Deus, pelo Espírito Santo. E há no reino do Espírito, o que há no reino do Espírito? No reino do Espírito nós temos outros espíritos, além, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito humano, nós temos o Espírito imundo, agora eu explico para você, e nós temos espíritos ministradores, que são anjos. Agora, a maioria das pessoas tem consciência disso. O espírito humano, tá. No reino do espírito, há o espírito humano. Como o meu espírito e o seu espírito está tendo acesso a isso, é importante tê-lo. Muitas pessoas não estão com seus espíritos funcionando, porque elas perderam a conexão com Jesus. Em algum momento elas se perderam. Toda pessoa que não está voltada para Deus, o seu espírito humano está totalmente distante do eterno. Então não há acesso. Ele não percebe Deus. Sabe, isso acontece muito. Todos, Adão e Eva, caiu nesse nível. Eles estavam no espírito, eles tinham uma alma e um corpo cheio da presença de Deus e viviam no jardim. E quando a serpente falou, ela reduziu eles, ela conduziu eles. A Eva viu o fruto, percebeu que era belo, desejou de se comer, ela tocou, ela ouviu, ela usou ali praticamente os 5 sentidos. E agora, Eva e Adão vão perder a comunhão com o Senhor direto, e eles terão agora que se mover com esse nível de alma e espírito, só no reino do intelecto e no reino do corpo físico. O reino do espírito agora está comprometido. Todos que nasceram de Adão, desde a queda, nascem mortos espiritualmente. Todos. Eu vou dizer poucos, eu não lembro de outros, mas Jesus e João Batista pode ter outros, talvez me falhe a memória para não ser injusto, né, para ser mais claro, mas a Bíblia diz que tanto Jesus como João Batista foram cheios do Espírito Santo no ventre, amém? Eles como criança. Então, de fato, é preciso entender que com o pecado houve essa queda e o homem se tornou então um ser que move mais com essas coisas. Mas no reino do Espírito, aí é que está a situação. Tendo o Espírito imundo e não apenas o Espírito Santo, há espíritos imundos que é conhecido como demônios. E eles trabalham nessa forma, trazendo ao homem um despertar espiritual, uma visão, um alerta para o mundo espiritual, mas não tendo Deus como fonte. Por isso que a gente tem essa balbúrdia. Há muitas vozes no mundo espiritual que não são vozes de Deus. E não são vozes dos anjos também, mas de demônios. Agora eu não quero que você fique ficcionado só na questão de demônios, porque senão você fica assim, tem demônio aqui, tem demônio lá, e você também não consegue ver a outra parte, porque tem anjos do Senhor. A Bíblia diz que 1/3 parte, ou seja, de 3 partes de anjos, uma caiu, então ficou 2 partes de anjos, amém? Ainda que tenha, falar assim, tem um capeta para cada ser humano, é melhor você afirmar que tem 2 anjos para cada ser humano, amém? É mais anjo do que demônio. Então a gente sabe que os demônios operam, a gente sabe que eles estão aí fazendo, mas a minha pergunta para você, você consegue ver que também tem anjos? A Bíblia ensina muitas vezes que aparecem anjos para homens, e a Bíblia diz, a gente fica esperando ver anjos com asa, a gente vê anjos com 4, 6 asas, vê querubins e tudo isso, tem essas manifestações, mas em muitas vezes
a manifestação de anjos que veio na casa de pessoas do Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, eles vieram na figura humana. Eles vieram com roupas humanas do período da época. Abraão foi visitado por 3 anjos antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, e eram 3 homens. E eram anjos. Eles não desceram com anjos. Alguns profetas tiveram essa experiência. Então, muitas vezes, o Senhor coloca anjos. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que ao nosso derredor tem demônio, mas à nossa volta tem anjos do Senhor nos guardando. Você pode glorificar a Deus hoje por isso, porque tem anjos ministradores, ou seja, anjos que quando você libera a palavra profética, eles trabalham para cumprir essa palavra, para operar na sua vida. E quando a gente está falando do profético, é isso, Deus libera uma palavra no céu, e os anjos ficam desesperados querendo cumprir essa palavra. O Senhor fala, e os anjos querem cumprir. Os anjos que não quiseram ouvir a voz do Senhor e seguir o Senhor, já estão fora. Nos céus hoje, há anjos por toda parte, querendo que o Senhor apenas libere uma palavra. E uma palavra que é liberada do trono de Deus, nós chamamos ela de palavra profética. E quando a palavra profética é liberada, ela tem a essência de Deus. E os anjos que estão em volta querem cumprir isso. Você sabia que tem anjos preparando para abrir portas para você? Para preparar caminho de maneira que você não sabe como isso vai acontecer, mas vai acontecer. Então veja bem, no mundo, no reino do Espírito, tem toda essa coisa. Tem demônios sim, eles estão causando doenças, eles estão causando perturbações, eles estão causando ingerências, eles estão gerando batalhas, eles estão fazendo isso. Mas eu quero que você, além de saber disso, saiba que no reino do Espírito existe anjos que foram ordenados para ministrar sobre a sua vida. A partir de hoje, saiba disso. Há anjos guardando, há anjos protegendo a sua casa, protegendo a sua ida, a sua vinda, ao seu estabelecimento. Tem anjos que estão a favor da sua história, por você servir a Jesus. Anjos do Senhor por toda parte. Espero que você veja. Certa feita eu estava numa luta, numa batalha, numa tristeza, estava muita guerra, e eu ajoelhei para poder orar ao Senhor e falei: Deus, me ajuda. Estava muito pesado, estava muito difícil, e eu me lembro que eu ajoelhei, orei por um tempo, de repente eu deitei, e eu cochilei rapidamente, e assim naquele cochilo que eu tive, você acredita que eu vi um anjo que ele dançava? E ele chegava, rapidinho, eu esqueci que eu estava cochilando, e eu vi aquilo realmente. E tinha um anjo, e ele olhava para mim, e ele dançava, dizendo: levanta, resplandece, já vem forte a sua luz. E ele cantava de um jeito que eu não sei cantar mesmo, sabe? Se eu soubesse, eu tinha gravado essa música. Mas eu não sei cantar, então o anjo sabia. Para ele, vai ouvir, não é fofoqueiro, não vai passar para frente. Então eu conto a história e não sei, mas era uma música e ela foi me levantando enquanto ele cantava, e ele dançava para mim e dizia a música, e eu voltei rapidinho naquele transe, e comecei a chorar, e me deu tanta energia, já saí dando tapa em capeta, e gente ruim, e já saí vencendo para a glória de Jesus. O reino do Espírito é acessável, tá? Mas eu estou falando que no reino do Espírito há tudo isso. Há pessoas acessando o reino do Espírito com chave errada, com chave que não deve ser acessada. Há pessoas que estão acessando o reino do Espírito porque estão enganadas, manipuladas, seduzidas. E elas conseguem até ver demônios. E muitas vezes esse demônio até se parece com anjos. Porque a Bíblia diz que ele é capaz de se transfigurar em anjo. Porque a função é enganar, é seduzir, é atrapalhar, é levar o homem para longe de Deus. Mas os anjos ministradores do Senhor estão aí. Explicando um pouco sobre cada reino. No reino do intelecto, mente, razão e vontade. Aqui, ó. Pensante na sua mente. Você acessa o reino material e físico, o reino do intelecto, com o intelectual, com o psique, com sua mente, através da razão, emoções e vontade. Nós temos no reino material, ou reino físico, aí entra agora essa parte, que é a parte que todas as pessoas acessam, com a maior facilidade possível, que é a parte da visão. Reino físico ou material. Esse reino físico ele é formado exclusivamente pelos sentidos. O nosso corpo, que possui uma visão, uma audição, um tato e um paladar. Essa coisa, a visão, a audição, o tato, o paladar, isso são as portas que nós acessamos o mundo físico, sim ou não? Com isso você percebe sua roupa, você vê percebe o cheiro de perfume, você percebe pelo tato. Toda pessoa que nasceu neste mundo, ela nasceu e ela tem acesso ao mundo físico. E ela tem acesso ao mundo intelectual. Ela consegue, ela pensa, ela raciocina, ela está tendo acesso ao reino intelectual, mas ela também está tendo acesso ao mundo físico. A questão é que, como Adão
caiu, aí a gente vai aprender um pouco hoje, se mover nas dimensões, e eu quero que você consiga entender um pouco sobre a dimensão espiritual. A questão está ligada exatamente nisso aqui, ó. O reino do Espírito foi de onde Adão e Eva caíram, passaram a viver sob o domínio dos sentidos. Satanás chegou para Adão e Eva e teve aquela conversa, e os enganou, e eles foi pelo que via, pelo que sentia, pelo tato, pelo que almejavam, visão. Todos os sentidos humanos estavam envolvidos na queda de Adão e Eva. Agora veja bem, isso é tão estarrecedor, porque a gente sabe, mas a gente repete a queda. Quantas pessoas estão presas e bloqueadas no mesmo nível? Adão e Eva caíram, eles perderam o contato espiritual, e agora eles estão dominados pelos sentidos, pelo reino do intelecto. Primeiro o diabo diz, olha, vocês serão semelhantes a Deus. Ganhou a mente deles, ganhou a audição deles e os reduziu. Agora Adão e Eva e todos que nascerem de Adão e Eva vão estar dominados apenas nessa dimensão. Deus quer fazer uma ponte para acessar o reino do Espírito. Mas todos terão travamento espiritual. Terão bloqueios espiritual. Estarão bloqueados na parte do sentido. Irmãos, tem pessoas que querem servir a Deus na base do que sente. Olha o desafio que é isso. Eu não estou sentindo, então não está acontecendo nada. Você se dirige dessa forma? Eu tenho conversado com pessoas, as pessoas falam assim, ó, não, eu estou sentindo. Ah, é porque eu não estou sentindo, ou então está sentindo, mas sempre é ruim. Já viu, lidou com pessoa desse jeito? Assim, eu não estou sentindo nada. Ou estou sentindo uma coisa ruim. Ou, às vezes, a pessoa sente algo bom. Esse é o reino do sentido. Significa que você está na esfera do que vê. Nessa esfera tão física e material, você não está conseguindo elencar, subir o nível para aquilo que Deus te chamou. Porque a ideia de Deus é restituir o homem, restaurar o homem, para que este possa acessar ao reino do Espírito. Desde o começo, quando o homem caiu, a projeto de Deus era isso. Então veja só, uma das coisas que para a gente aprender, quando a queda aconteceu, a maioria dos seres humanos, todos os seres humanos, né, ficaram presos a esse nível, essa dimensão de alma e corpo. Né? É o que eu penso, é o que eu imagino, é a minha fala, e ela está toda presa a que eu sinto, eu estou sentindo. Eu para poder ver alguma coisa, eu tenho que tocar, eu tenho que cheirar, eu tenho que comer, sabor. Adão e Eva foi assim, vocês entendem o que eu estou falando? Que no reino do Espírito as coisas não andam nessa dimensão. Que Paulo fala, a Deus a quem eu sirvo no meu, é como se ele eliminasse essa questão do psique intelectual, e eu não estou dizendo que ele era doido e retardado, não. Paulo era muito preparado, só que ele movia-se no reino do Espírito, ainda que ele tinha alma e um corpo, a alma e o corpo dele estava submetido ao reino do Espírito, porque o que se perdeu no jardim foi exatamente esse acesso. Está claro para vocês? Está claro para vocês? Vocês estão entendendo isso? Parece um pouco complicado, mas eu quero que você aprenda, porque é importante para você sair daqui, pastor, o que eu vou fazer com isso? Você vai sair daqui sabendo o que é os sentidos do corpo, o que é a intenção dessa alma, e saber do reino do Espírito, porque há muita gente que quer ter um encontro com Deus, e você encontra Deus em que esfera? O seu encontro com Deus se dará em que nível? Do reino do Espírito. Deus é quem eu sirvo do meu Espírito, veja só. A maioria dos seres humanos estão presos nisso. Um dos exemplos, deixa eu falar para você aqui. Para você voltar a acessar, você precisa ter alguns caminhos para poder fazer. Eu citei aqui um texto de João, capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar com Jesus. Veja bem, Nicodemos lia a palavra, estudava a palavra, era mestre em Israel, dedicado, ele tinha escrutínio ao estudar a Bíblia, cada palavra, cada vírgula, ele analisava para entender aquilo ali, e ele marcou um encontro com Jesus à noite, na madrugada, porque ele não queria perder a posição que ele tinha, a moral que ele tinha, porque encostar em Jesus naquele período era ser queimado entre os fariseus. E ele havia posições, sabe? E ele vai, e Jesus o aceita com toda misericórdia, e vai ter um encontro com Nicodemos. E quando Nicodemos chega louvando a Jesus, dizendo, você é vindo de Deus,
aquela coisa toda, Jesus falou, olha, não te importa se eu disser para você que é preciso que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. E a verdade é que isso não é alguma coisa criada, irmão, não é dogma de igreja. Quem disse essa palavra foi Jesus, e ela quer dizer exatamente o que ela diz. Nascer de novo. Agora Nicodemos ficou tão travado, porque Nicodemos andava pelo quê? Ele andava no nível da mente, ele andava no nível do corpo, dos sentidos. Ele andava no reino do intelecto, e ele andava no reino de soma, do corpo. É o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu pego. Sabe? Era essa a vida de Nicodemos, mesmo sendo um homem de Deus. E Jesus falou, se você não nascer de novo, você não terá como acessar ao reino do Espírito. É assim que funciona. Você precisa nascer de novo para receber essa situação. Todos os seres humanos, desde Adão, queridos. Quando Adão caiu, o que ele foi acessar foi o império da morte. Deus disse, se você fizer isso aqui, desobediência, você vai viver no reino da morte. Adão, não coma disso que você vai morrer. Então quando Adão fez aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele acessou, foi o reino da morte, sim ou não? Agora Adão, Eva irão morrer, e todos os seus descendentes irão morrer. E agora todos nós estamos vivendo sobre o reino da morte, no império da morte, ou reino das trevas. Se tornou tudo limitado e finito. O reino do Espírito, ele é infinito, não acaba, não tem fim, amém? Esse é o grande segredo. Mas Adão e Eva deixou de acessar o reino do Espírito, e agora estão vivendo numa limitação, eles estão vivendo em um nível, e todos os seres humanos estão, e é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, mesmo com a palavra, estudando, você ainda não acessou o reino do Espírito. Para acessar o reino do Espírito, você precisa nascer de novo. Agora, na cabeça de Nicodemos era o seguinte: como é que eu, velho, vou nascer de novo? Você percebe que Nicodemos, ele está com o que vê, com o que cheira, apenas natural. É a alma e o corpo. Nicodemos, você não está acessando o Espírito. Você não pegou. Irmãos, isso é fantástico, veja bem. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas quando é que você acessa ela? Quando é que você acessa a mente de Cristo? Para olhar para as coisas como Cristo olhava. Cristo olhava para o problema, e quando ele olhava, ele via solução. Ele via oportunidade de engrandecer o nome de Jesus, o nome de Deus. Quando você olha, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que a gente fala coisas e repetimos coisas bíblicas, evangélicas ou evangelicalês, mas na verdade ainda não permite o acesso ao reino do Espírito. Olha só. Bom, eu tenho uma boa notícia, é que o nascer de novo é a chave para que você possa acessar o reino do Espírito, o reino onde Deus governa e onde você se torna mais do que vencedor. Toda pessoa que aprende a acessar o reino do Espírito, por meio de Jesus Cristo, ele vai se tornar, ele vai ser dono das promessas, vai desfrutar da promessa, e ele vai ter um poder inigualável a favor dele. Agora, lá em João 14, versículo 6, diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu dei uma indicação para os irmãos semana passada, falando sobre os 3 níveis de reconciliação. Reconciliar é emendar o que quebrou. Adão e Eva quebraram com a ação deles a comunhão que eles tinham com Deus. Sim ou não? Eles quebraram pela desobediência. Quebrou. E agora com essa fratura, com o rompimento, com essa quebra no relacionamento, eles não acessam mais o reino do Espírito. E agora eles vão acessar apenas o reino dos sentidos, apenas o reino da psique, do intelecto. E Jesus está dizendo, olha, precisa reconciliar. E ele fala para todo mundo aquele dia, eu sou o caminho. E quando ele fala do caminho vocês estão reconciliando, emendando o que quebrou no primeiro estágio. Estão vindo, como o Eugênio testemunhou aqui, vindo do mundo para Deus. Esse é o primeiro nível, eu sou o caminho. Um outro nível de reconciliação é um nível em que você se reconcilia a favor de operar em Deus, de operar com Deus, junto com pessoas. É a reconciliação
que nos traz a consciência que precisamos uns dos outros, que amamos uns aos outros e que devemos fazer algo pela obra de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? E aí a gente se junta como família, como igreja. No primeiro momento saímos do mundo. No segundo momento estamos alinhando, estamos reconciliados e reconciliando os irmãos uns com os outros para a obra de Deus, para fluir como corpo para Deus. Esse é o segundo nível. E o terceiro nível é o nível da vida, é o nível da verdade, esse segundo. Eu sou o caminho do mundo para Jesus. Eu sou a verdade entre uns e os outros, sim ou não? Por isso que é complicado, sabe, irmãos? Quando você vê irmãos que estão cansados da obra, cansados da comunhão, não quer estar na igreja, não quer estar tendo comunhão com as pessoas, esses irmãos ainda não acessaram o segundo nível de reconciliação. Se acessaram um dia, permitiram ser quebrado, permitiu ser rompido. E o terceiro nível, que ele fala, eu sou a vida, e aí está falando daquilo que Ezequiel fala, é o nível profundo, aquilo que Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os 3 níveis de reconciliação, você captou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando, é por esse caminho que vocês estando em mim, que vocês irão acessar o reino do Espírito. Na verdade, eu acesso o Espírito, assim que eu encontro com Jesus, eu saio do mundo para a vida de Deus, para servir a Jesus, e eu já venho com essa vida, e aí eu começo a crescer, subir o nível, para que eu sirva a Deus. Agora, veja, o acesso ao reino do Espírito, ele passa pelo novo nascimento, e o novo nascimento, ele aponta para a mesma lei do nascimento. Veja bem, como é que se dá o nascimento nessa terra? Um homem e uma mulher se relacionam, sim ou não? O homem libera o sêmen no óvulo da mulher, é fecundado, então a gestação e a criança vai nascer. Ela nasce neste mundo, sim ou não? Agora ela nasce nesse mundo e ela tem um corpo que vai permitir que ela tenha acesso ao mundo físico. Ela vai tocar, viu criança descobrindo as coisas? Você tem que estar tirando coisas que ela vai pegando, ela quer descobrir pelo tato, ela quer pegar. A criança, você passa o dedo no pezinho dela, ela começa a procurar, você bate palma, e no som ela procura, você move. Vocês já foram, quem já teve, quem pai e mãe, já foi no pediatra, e ele faz os exercícios, né, não? Para seguir o olhinho, para pegar vomento, estrala o dedo para cá, para ver a audição. Ele está descobrindo que ele tem acesso a esse mundo, e é tão belo quando você vê uma criança, ela descobrir que tem acesso, e ela começa a tocar, a ver e falar, mamãe, ela está começando a usar as palavras, e ela está ouvindo, e ela está sentindo o cheiro, ela está com fome, e ela descobriu que tem acesso a este mundo. A lei do nascimento é a mesma lei. Para ter acesso no mundo físico, é importante nascer aqui. Deixa eu te falar, os demônios perderam o acesso ao mundo físico quando eles se rebelaram com Deus. Por isso que os demônios procuram corpos, seja de porcos ou de outros animais, mas prioritariamente ele procura o corpos de seres humanos. Porque quando eles entram no corpo do ser humano, ele vai ter acesso ao mundo físico, sim ou não? Há demônios que entram em mulheres para ter relações. Há demônios que entram em homens. Quantas pessoas estão possessas pela porta do sexo? Porque os demônios sexuais que trabalham nisso querem. Eles alteram a forma sexual. Eles alteram. Mulheres que têm vários homens, homens que têm várias mulheres. Ou homens que querem relação com outros homens e mulheres que querem relação com outras mulheres. Romanos capítulo 1, versículo 18. É a alteração. Você percebe que não é apenas acessar a porta, mas tem uma maneira de adulterar essa porta. E os demônios estão aí para fazer essa alteração. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo muito acelerado? Mas eu preciso, obrigado. Eu falei para vocês estão sendo treinados para me ouvir toda vez que vocês aceleram o áudio do WhatsApp. Quando você for acelerar, fala, eu estou treinando para ouvir o meu pastor. Eu fiquei com crise muito tempo, depois eu descobri que não, Deus me ajudou a igreja. Eu preciso acessar, nasceu aqui. Agora uma coisa interessante, nasceu, e quando ele nasce ali, aquele bebê, eu estou vendo a menina ali gestante, né? Quando o seu bebê nascer, ele nasce um ser humano, ou ele nasce para si se tornando? Quando a criança nasce, ela nasce um ser humano pronto e perfeito, ou nasce uma coisa que vai se tornar? Vocês estão com medo de falar, gente? É lógica a resposta. Nasce pronto.
Não nasce uma coisa que depois vai, aparecer uma mãozinha, acho que é um ser humano. Ó, um pezinho, ó, tem boquinha, tem olho. Não, nasce um ser humano perfeito. Quando você recebeu Jesus, você nasceu de novo. Você nasceu perfeito para o reino do Espírito. Ah, não, vocês não entenderam. Será possível? Deixa eu te falar. Não lhe falta nada para acessar tudo que é bom e poderoso no reino do céu. Só que às vezes, o processo de crescimento, nós barramos no processo de crescimento, que ao invés de crescer, que você pega a criança, aí é aquela questão do cuidado, que a igreja precisa ter com o novo convertido, o cuidado com aquele que chegou, que você precisa cuidar. Leite vos dei. Há um momento que o novo convertido, ele é um bebê mesmo espiritual, não importa se ele tem 70 anos, 35, 50, aceitou Jesus, ele é um bebê espiritual. Mas ele nasceu com tudo pronto para acessar e mover-se no reino do Espírito. Você sabe o que tem no reino do Espírito? Governado pelo Espírito. Sabe o que tem lá? Lá tem abundância. A única coisa que não tem é falta. Lá é proibido não ter. Lá tem saúde, lá tem vitória, lá tem, irmãos, o reino do Espírito. Presta atenção, Jesus se moveu no reino do Espírito. E como é que Jesus descobriu que ele podia andar sobre as águas? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que Cristo acessou um lugar fechado, que ninguém tinha acesso, e ele entrou? Estou falando de um cenáculo. Jesus amado, irmãos, Jesus, ele fez braço nascer, olhos, olha o poder de Jesus se movendo, porque ele tinha consciência dessa questão, ele sabia. Então veja só se move aqui na terra com o corpo físico aqueles que nasceram por meio da fecundação e por fim o parto. Só se nasce no reino dos Espíritos aqueles que recebem a semente de Deus, a palavra, e esta vai germinando, vai ter que dar fruto. A parábola do semeador. Jesus fala assim, olha, certo homem foi fazer uma plantação e ele então semeou o trigo. O semeador, ele saiu, na verdade, a semear a sua semente. E ele vai falando de como essas sementes vão caindo, sim ou não? E ele vai jogando a semente. E aí depois ele vai explicar a parábola e diz, olha, a semente é a palavra de Deus. E cada circunstância daquela ali é um momento. Então ele fala que jogando a semente, umas caiu na beira do caminho. E ali, sabe o que significa? Mente dividida. Você vai no original do grego, há pessoas que recebem a palavra, mas elas têm a mente. Eu sei que é a palavra, mas... Eu sei que é a palavra, mas... Eu sei que é a beira do caminho. E vem as aves de rapina e as pegam. Há aquela semente que cai no meio do espinho, que está falando de pessoas que chegam no reino, recebem, crescem rápido, mas os cuidados da vida, eles prosperam, ganham dinheiro, e agora eles não têm mais vida para mover-se no reino a favor da obra. O segundo nível de reconciliação é quebrado, ele não avança, ele não quer fazer nada, não quer, porque os cuidados da vida, ele prospera, ele ganha, sabe? Ou muitas vezes as lutas, gente prospera e não fica, gente passa a luta e não fica, os cuidados da vida. Eu tenho que cuidar da minha vida, ele não consegue acessar o reino do Espírito, onde tudo está pronto para ele. Ele vive no intelecto. Ele vive em soma, na psique e no soma. É nisso que ele está. Uau! Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora Jesus fala, mas a semente que caiu em terra boa, ele fala, a terra é o quê? Coração do homem. A terra que cai no coração, a semente vai cair ali, ela vai germinar, e ela vai dar fruto, 1 a 30, 60 e a 100. Uau! Toda pessoa que acessa o reino do Espírito dá fruto segundo a vontade de Deus. Tudo que uma pessoa que está acessando o reino do Espírito faz, ela flui em direção ao reino. Ela põe a mão e prospera, tudo. Ela é um destravador de ambiente. Que coisa linda. Eu gosto demais disso. Eu não sei se você está empolgado, eu estou demais, já está bom. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Isso aqui é poderoso. Abra aí em João 5,24, em João Evangelho. Mas primeiro pega o fato disso aqui, pega o foco disso aqui. Todas as pessoas que estão em Cristo Jesus,
Eis que as coisas velhas, antigas já passaram, e eis que tudo se fez. Não estão se fazendo, já se fez. Vocês entendem a realidade disso? Tem gente que fala, não, é porque no reino do Espírito é pam, é automático. É na hora. Aceitou a Cristo, nasceu o bebê, nasceu um ser humano, sim ou não? Perfeito, é ele ou ela. Olha aí, que lindo, é um bebê, está perfeito. E ele vê, ele ouve, ele sente, você está entendendo? Só que ele está aprendendo, repita essa palavra, a acessar o mundo de soma, acessar a psique, sim ou não? Mais tarde, ele vai ter que aprender a acessar pneuma, o reino do Espírito. Quantos de vocês chegaram na igreja e por algum momento acessou o reino do Espírito e de repente perdeu? Porque é um bloqueio, uma batalha para você viver na esfera de soma, para viver na esfera da psique. Quantas pessoas estão discutindo Bíblia só aqui, meu irmão, só na psique? Tem pessoas que estão estudando Bíblia porque eles têm comichão no ouvido, eles querem saber princípio, falar daquilo, mas não estão vivendo nada, eles não desfrutam daquilo, está igual Nicodemos, conhece bastante. Jesus falou, você quiser acessar o reino do Espírito, tem que nascer de novo. Senão você não vai acessar. Eu tenho que parar a palavra aqui, só isso aqui, ó. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Todos os seres humanos passaram a viver no reino da morte, que ele é expresso pela limitação, e a morte vai chegar. E ele é dominado pelos sentidos, ele é dominado pela psique. Agora Jesus está falando, olha, aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou, porque Cristo, ele está no nível mais profundo, ele está no santo do santo, e ele libera a segunda vontade do Pai. Então ele declara bem intenso, aquele que crê em mim, nas palavras que eu digo, e naquele que me enviou, terá a vida eterna. Ele não entrará em quê? Diga juízo. Fala para o seu irmão, você creu em Cristo? Você não entra em juízo, você não será julgado. Ei, o juízo final, grande trono branco, você está livre dele. Uau, você está entendendo isso? Mas todo aquele que está no reino da morte, vai para o juízo. Eu saí do juízo do trono branco, porque eu entrei em Cristo Jesus, estou livre do juízo, e a Bíblia diz, porque ele passou. O reino do Espírito é governado pelo Espírito de vida, o reino da morte é governado por Satanás, com suas destruições, que opera bloqueando a pessoa para não mover no reino do Espírito, fazendo com que a pessoa seja guiada pelos sentidos, guiada pelo intelecto, né, natural. E aí a Bíblia fala assim, ó, mas passou da morte para a vida. O interessante é que essa palavra passou é metabaino, e que significa saltar de um lugar para outro, transportado. Preste atenção, a pessoa veio à igreja e ela reencontrou com Jesus. Olha que ela encontrou Jesus, ela abraçou Jesus, aceitou Jesus, automaticamente metabaino, ela foi transportada. Não é uma questão de geografia física, saiu daqui de Goiânia, metabaino, apareceu em São Paulo. Não é isso, é que você saiu do império da morte, do controle dos sentidos, saiu do controle da psique, e você agora abriu os olhos, e você viu Jesus, e você chora, e você agora está, meu Deus, eu lembro quando eu fui, Jairo, para a igreja, e eu naquela noite, uma quarta-feira de 91 para 92, e eu entrei na igreja, e eu estava todo atabalhado, cheio de coisas erradas na minha vida, e eu tinha muita coisa errada, como menino testemunho, eu tinha droga, tinha turismo, mas quando eu encontrei ali, eu metabaino, na hora, Cristo tocou em mim, eu comecei a chorar e a rir, e eu sabia que algo estava acontecendo, e eu nunca mais seria aquele homem do passado, a coisa antiga na hora, irmãos, naquela quarta-feira, tudo que eu tinha em mim, maconha, droga, cocaína, tudo que tinha, eu larguei sem doutrina de igreja, sem conselho pastoral, eu sabia que eu estava vivendo em um outro reino. Na hora, metabaino, tum,
E eu via meu pecado, eu sabia que eu estava perdoado, porque eu via toda a história de pecado, e eu sabia que eu devia ir para o inferno, mas em Betabairo estava dizendo, eu te tiro da condenação, e eu te coloco na redenção, eu te coloco ao acesso, você está livre, pode falar no trono, pode falar com o Pai, pode falar com Jesus Cristo, pode viver com o Espírito, pode viver ministrado com os anjos. Você sofreu isso? Você foi transportado de um lugar automaticamente, porque é isso que ele fala, passou aí a Betabairo, nascer de novo. E lá em 1 João 3,14, 1 João diz o seguinte, sabemos, deixa eu abrir aqui que eu não pus esse texto aqui, eu vou precisar dele. 1 João, meu Deus, me ajude aqui agora, estou fechando com você. 3, versículo 14, veja só, está aqui, né? 1 João, epístola, não o livro. Ah, tá. Eu não passei para você, verdade. Filhinhos, eu escrevi porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido. Maldito, saiu nesse texto aqui não, sai para lá. Oxi. Sim, onde é que está ele? Eu que fiz errado aqui, né? Foi em João. Você leu esse texto aonde? Hã? Onde é que eu abri esse texto? 1 João? Não, depois foi 2, tá, doideira. Tá vendo o que é aí? Nós sabemos que já passamos da morte para... Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na... Olha a chave. Sabemos é eido. De conhecer, de saber profundamente, de discernir. Sabemos que passamos, metabaino. Aquilo que eu tive naquele dia, irmãos, eu amei a igreja naquele dia, eu odiava a igreja, eu fui para a igreja, que eu estava tão apertado, estava devendo todo mundo, o diabo e um monte de coisa, e eu fui para lá para Deus pagar minhas contas, e quando Deus me abraçou, eu sabia, conhecer e saber por experiência, por discernimento, convicção e consciência, eu sabia que eu tinha passado metabaio, eu tinha passado da morte, eu já não morreria, eu estava no reino da vida. Até aquele dia eu vivi sobre os sentidos, até aquele dia eu vivi sobre a psique. Mas a partir daquele momento eu estava acessando o reino do Espírito. Sabemos que passamos da morte para a vida, e sabemos por quê? Porque amamos o irmão. Não é esse amor que esse mundo fala, não. Ali é ágape, é um amor, deixa eu falar para vocês. É amar pessoas de uma forma totalmente nova e diferente. É amar pessoas que pessoas falam assim, ó. Pastor Hamilton, como é que você gosta daquela pessoa? Não, eu não gosto, eu amo. É estranho, eu sei que é Deus. As pessoas serão amadas através de mim, por mim. Elas serão amadas através de você e por você. Você ama seu irmão, porque uma das coisas que não se move no reino do Espírito é egoísmo, egocentrismo. Egolatras não estão recebendo de Deus. Porque acessar o reino do Espírito é amar. Você lembra que no meio da reconciliação, primeira reconciliação, sair do mundo para Deus, no próximo passo é eu servir aos irmãos, servindo junto na obra, porque o amor vai sendo liberado, o amor uns aos outros, amamos os irmãos, amamos uns aos outros, e aquele que não ama, ele não passou, ele permanece na morte. Agora você prestou atenção que às vezes você acessa um nível e volta, fica naquela dança de ioiô, fui no reino do Espírito, estou no reino da alma, fui no reino do Espírito, estou no reino da alma, de repente eu caí no reino de soma. Eu estou só com meu corpo, só sensações do corpo. O que me interessa é meu corpo, minhas sensações, as coisas que eu quero. Essa geração sabe muito bem o que é acessar a psique doentia. Sabe o que é acessar essa questão dos sentidos. Irmão, as pessoas estão... É loucura. As pessoas se olham no espelho e elas vão pegando modelo na internet, e elas querem lábios mais grossos, elas querem sobrancelhas não sei de onde, querem cabelo, elas querem nádegas, elas querem coxa, elas querem tudo isso. É sentido do corpo. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma coisa pendurada e acabada, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Mas se o foco é só isso, não é isso. Você entende o que eu estou falando? Não é isso. Eu tenho que cuidar de ambas as coisas. Eu tenho 3 dimensões, eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. É a melhor maneira de dizer, eu tenho um espírito, uma alma e um corpo, começando da parte mais superior, da parte mais profunda. Preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cuidar da minha alma, preciso cuidar do meu corpo. Cuidando do meu espírito, essa coisa vai derramar até chegar no meu corpo, e eu vou desfrutar de tudo aquilo que o reino de Deus me libera. Eu passei, você passou, e eu vou parar por aqui.